Boa tarde. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esterilização. Acho que é um assunto bem importante quando a gente fala aí em controle, né, em afastamento social, em quarentena. Eu acho que é um assunto muito pertinente ao momento, porque eu acho que é uma grande curiosidade das pessoas saber como que funciona, né, todo esse processo de desinfecção e esterilização de uma forma geral e ainda mais dentro do consultório odontológico, onde a gente sabe que tem um fluxo de pacientes e precisa ocorrer, né, esse processo de esterilização e desinfecção entre um paciente e outro. Hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho com a Jéssica, que é a nossa auxiliar no consultório e é responsável por todo esse processo de esterilização e desinfecção dos equipamentos e dos instrumentos. Vamos esperar ela solicitar a entrada. Ela está solicitando. Já foi adicionada. Boa tarde, James. Como você está, meu querido? Oi! Tudo bom, Jéssica? Eu tô, e você? Tudo bem. Como tem passado esses dias? Bem. Comendo só. Como todo mundo, né? Sim. Mas não pode esquecer de fazer o... Opa, eu Comprei. sumi? Sumiu. Então, deixa eu ver aqui onde que eu tô. Voltei. Voltou. É o que mais as pessoas têm feito, né? Comer. Uhum. Mas a gente precisa se exercitar um pouquinho. A gente tem Também. aqui, Jéssica, já conosco algumas dentistas. Temos o James, que eu já perguntei para ele como ele está. Ele falou que está um pouco cansado de ficar trancado. Eu imagino, né? Se a gente que é mais calminha, mais tranquilinha, a gente Uhum. já está um pouquinho cansado, imagina ele, que já é um pouco mais pilhado. É, tá com saudade de aparecer lá no consultório. Mas ele já andou falando comigo aí pelo WhatsApp. Uhum. Matou um pouquinho, pelo menos a saudade dele, ele matou. Mas das outras dentistas ele não matou ainda, né? Nem da É. Gabriela, nem de ti. Mas já já vai matar a saudade. Vamos aguardar com tranquilidade. Sim. A Jéssica, ela iniciou conosco em 18. 2018, em outubro de Outubro. 2018. Ela é ASB, né? Ela tem Sim. registro no CRO. E todo profissional que lida na área de esterilização, desinfecção, auxílio ao dentista, auxílio direto ao dentista, ele precisa ser cadastrado junto ao CRO e precisa ter uma competência, né, Jéssica? Não é qualquer Sim. pessoa que se julgue apta que pode chegar lá e exercer essa função. Não, tem todo um preparatório. Isso. Então a Jéssica iniciou no final, em outubro de 2018, Uhum. e ela vem desde então aí desempenhando a função, vem crescendo também bastante, né, Jéssica, profissionalmente. Sim. A área odontológica é uma área que exige muita responsabilidade mesmo. Muita. Ela acaba lidando com os nossos 4 consultórios que nós temos na clínica. Então, ela é responsável por essa limpeza, muitas vezes pelo auxílio direto, quando a gente está atendendo o paciente. E, além disso, ainda a gente usa ela para ficar um pouquinho na recepção, Sim. né? Então, ela entende ali, está na marcação de consultas, no retorno aos pacientes, entende um pouquinho dos pedidos dos convênios. Então, a Jéssica, ela acaba fazendo de tudo um pouquinho, mas mais direcionado ali para a ASB mesmo, que é auxiliar de saúde bucal. Porque Uhum. na recepção nós temos a Gabriela, né? E aí, na hora do almoço, só e no finalzinho da tarde, que a Jéssica fica dando suporte. E é Sim. importante a gente ter esse fluxo dentro da clínica, todo mundo saber fazer um pouquinho de cada parte, né? Eu, inclusive, Uhum. precisaria saber fazer mais um pouquinho da recepção. Mas aí, como tem tanta gente, aí eu deixo para vocês.
Jéssica, falei com a Liliana para ver se ela te assistia aqui na live também. Que a Liliana foi a mentora da nossa união, né? Sim. Então, achei justo convidá-la diretamente. Eu não sei se ela vai conseguir entrar, que ela falou que não sabia se ia conseguir, mas vamos ver se em algum momento ela consegue entrar e participar da live também com a gente. Tá bom. Gostaria de falar alguma coisinha inicialmente, Jéssica? Acho que não. Muito bem. Eu acho que a gente pode começar aí falando logo de início que a esterilização é uma coisa e a desinfecção é outra coisa, né? Outros processos completamente distintos, né? Parece E ser igual, mas no fim não é. Isso. E esses processos, essa diferença acontece porque existem alguns equipamentos que não têm condições físicas de serem esterilizados, né? Então, o próprio equipamento odontológico, a cadeira, eu não tenho como fazer uma esterilização, colocar o equipamento dentro de um autoclave, né? Então, ele tem que ser desinfetado. Explica um pouquinho para a gente, Jéssica, como que ocorre especificamente a esterilização. A esterilização, ela é a destruição total dos micro-organismos através da autoclave. Em si, é a autoclave que faz a esterilização de todos os instrumentos, que é por vapor da água, removendo ou, como eu te disse, destruindo tudo aquilo que há vida naquele instrumento. Ô, Jéssica, e a partir do momento que o dentista ali usou o material, certo? A gente coloca dentro de um recipiente, né? Que fica todo o material utilizado ali pelo dentista. E aí ele é levado até o expurgo, né? Qual o primeiro passo que é realizado lá nesse expurgo? Seria a lavagem. Primeiro eu particularmente, eu gosto de colocar ele na cuba ultrassônica, que é um aparelho que emite vibrações junto com o detergente enzimático, que ali é mais ou menos a remoção parcial, que faz com que, junto com o detergente e a cuba, meio que desgruda todo o fluido que tem no instrumento. É a primeira parte. Deixo, porque a cuba ultrassônica ela tem um ciclo, deixo ela fazer aquele ciclo, né? Finalizar. Assim que termina, eu lavo com abundância. Dependendo de alguns instrumentos, como, por exemplo, cirúrgicos, eu uso a escovinha para limpar bem o instrumento. Depois eu lavo em água em abundância. É importante a gente falar desse processo inicial, né? Porque não é só passar uma água e colocar ele no autoclave. E ali mesmo, dentro desse expurgo, que nós temos duas salas separadas. Uma é do expurgo e a outra é da esterilização. Nesse expurgo, onde a Jéssica está falando aí, que ela coloca o material para tirar esses dejetos que acabam ficando ali, que é sangue, um pouco de resina, um pouco de cárie, micro-organismos que a gente não consegue pegar, isso já protege a ela também, que também deve ficar completamente paramentada para executar esse processo, né, com auxílio de luvas. E ela fala em escova, por quê? Porque a gente não pode utilizar esponjas, porque nessas esponjas podem ficar retidos micro-organismos. Então, essa escova, depois ela é imersa numa solução para quê? Para tirar todos os micro-organismos que ficaram também nessa escova. Isso. Então, esse é o processo inicial, antes do material ser seco e devidamente embalado. Explica um pouquinho, Jéssica, esse processo depois do que ele é lavado e seco, como que ele é embalado e que tipo de material que ele é embalado. Bom, depois da desinfecção, né, que seria a lavagem dos instrumentos, ele é seco. Nisso tem a inspeção visual, no qual eu visualizo não, né, no qual eu vejo se os instrumentos estão limpos corretamente. Senão, ele volta para o expurgo.
para lavar novamente. Se ele tá limpo, total, eu embalo num papel, particularmente chama papel Graal. Ele é apropriado para autoclave, porque ele tem dois tipos, né? Que seria o papel e um plástico. Na autoclave, assim, esse papel ele é usado porque dentro da autoclave ele é como se fossem uns esporos, o papel em si. Ele tem é como se fossem uns esporos não, né? Poros que eles dilatam de acordo com a temperatura da autoclave, ali possibilitando que aquele calor penetra nos instrumentos, fazendo a esterilização. Conforme ele termina o ciclo, né, da autoclave, ele, conforme vai esfriando, né, ele vai fechando, impossibilitando de qualquer micro-organismo possa entrar dentro do instrumento, no saquinho. Muito bem. E nós utilizamos também a seladora, né, para selar essa Sim, embalagem. selar. Uhum. O material ele fica completamente fechado dentro dessa embalagem, né? E depois a Jéssica faz a distribuição desse material para todas as salas. Sim. Que, inclusive, para facilitar a distribuição, nós, na clínica, utilizamos uns anéis de marcação de cores diferentes, né? Para que esse processo se torne mais rápido, né? Esse processo de distribuição e classificação dos instrumentos. Jéssica, tu faz aquele teste, o controle biológico, né? De quanto tempo que tu faz esse controle biológico? O que eu utilizo na clínica seria porque existe dois, o químico e o biológico. Nós utilizamos o biológico. Ele é feito a cada 7 dias. Então, por exemplo, se eu fiz hoje, somente na segunda-feira que vem que eu refaço novamente. Ele é embalado junto com papel Graal. Coloco junto com os instrumentos na autoclave. Espero como se fosse um instrumento normal. Espero finalizar e tal. Nisso, eu utilizo duas, que seria uma ampola. Utilizo duas. Uma que foi na autoclave, que seria o teste, e o outro que não foi, para ver se depois, no fim, eu possa verificar se tem alguma coisa errada na autoclave, que é por indicação das cores. Então, é feito a cada 7 dias. E aí, depois, esse controle biológico, ele é colocado naquele equipamentozinho, né? Como que chama mesmo aquele equipamento? Seria mini incubadora. Exatamente. Nós temos uma mini incubadora que é aguardado 24 horas, né? Para ver se tem a proliferação dos micro-organismos. Isso. De acordo com os reagentes, eles vão alterar a cor ou não. Né? Isso. Nesse caso, se a autoclave tá boa, assim, o processo dele tá de acordo, ele passa do roxo para o amarelo. Sim. O que não foi na autoclave, o que foi, permanece roxo. Isso depende um pouquinho do fluxo, né, Jéssica? Isso que a gente estabeleceu na clínica de fazer a cada 7 dias é em função do nosso fluxo que a gente tem de equipamentos. Então, porque nós temos 2 autoclaves, né? Sim. Esses 2 autoclaves, eles são usados praticamente todos os dias. Sim. Então, a nós cabe fazer esse controle pelo menos uma vez por semana. Lógico, se a pessoa tem um fluxo bem menor, né? Tem menos ciclos durante um mês, ela pode, de repente, fazer uma vez a cada 15 dias ou até menos, né? Recomendável uma vez por semana. Independente do fluxo? Independente do fluxo, é recomendável uma vez por semana. Muito bem, Jéssica. Sim. Parabéns, hein? Já fiquei sabendo de algumas coisas que eu não sabia, dessa dilatação dos poros do papel. Eu achei que era só por ser papel mesmo. Não imaginei que fosse por... Eles dilatam conforme a temperatura. Quando a autoclave atinge, né, a temperatura máxima dela, eles dilatam. Meio que abrem, né, para o vapor possa entrar dentro e fazer seu trabalho.
Muito bem. Jéssica, a gente aqui, eu acho que era esse o assunto principal que a gente precisava falar sobre esterilização. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o processo de desinfecção do equipamento e dos materiais que a gente não consegue esterilizar. A desinfecção, eu uso geralmente álcool 70 nas cadeiras, no equipo, nas mesinhas auxiliares, nas bancadas. É muito importante utilizar. Eu utilizo mesmo o álcool 70. Esse álcool 70 que a gente utiliza, né? Na verdade, agora está se usando o álcool gel 70. Isso é um produto da rotina do dentista, né? Isso a gente acaba... É o nosso dia a dia. Então, quando o paciente pergunta, mas vocês estão desinfectando com álcool 70? A gente, na verdade, já sempre desinfeitou com álcool 70. Sempre. Não tem nenhuma novidade para a gente nesse processo, né? A gente sabe que tem muita responsabilidade em cima dos procedimentos que a gente realiza e consciência que pode haver alguma infecção, se uma contaminação cruzada, caso a gente não realize esse processo de desinfecção e faça a esterilização daqueles instrumentos que são necessários. E também o descarte dos materiais que são descartáveis, né? Então, luvas, sugadores, máscaras, gorros, todos esses instrumentais, eles são descartáveis. Sim. Né? Então, não há um reaproveitamento nesse processo. Nem o papel grau também. Aqueles que utilizam para embalar os instrumentos, eles também são descartáveis. Muito bem falado, muito bem lembrado, Jéssica. Então, não existe reaproveitamento de luva, não existe desinfecção de um sugador. Não. Um sugador descartável. Ele é descartável, é esse o objetivo dele, né? Sim. Assim, da mesma forma, o papel que sofreu já por um processo de esterilização, ele já perdeu as propriedades dele, né? Sim. Então, ali acabou a função dele. Se ele for utilizado novamente, ele pode estar contaminando o material, porque ele não vai deixar esse material selado lá dentro o suficiente, né? Sim. Essa desinfecção é realizada, o material que é descartável é realmente, efetivamente descartável, e o que tem que ser esterilizado é esterilizado. Né? Sim. E a gente tem que ter consciência sobre todo esse processo. E nós ali na clínica já fazemos isso há muito tempo. Nós não temos nada fora que fuja do que a gente sempre fez. Sim. Jéssica, eu acho que já conversamos sobre a esterilização, que é um pouquinho mais complexo, né? A desinfecção é mais rápido mesmo, porque é um processo único, né? De passar álcool em todas as superfícies que o cirurgião dentista encosta, né? Que são os equipamentos, os puxadores, o moço, alguns produtos que a gente acaba tocando quando tira da gaveta, então, passado o álcool 70 ao redor da embalagem antes de ser guardados novamente dentro da gaveta, né? Agora nós temos umas perguntas para responder. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu abrir a caixinha para ver o que temos aqui. Quantos dias de validade tem a esterilização? Quantos dias? 7. Isso. 7 dias é necessário refazer o processo da esterilização com novo papel. Porque como ele já foi passado, não tem como reutilizar também. Mesmo que não usou. Então, tu já sabe, né, Jéssica, que antes da gente voltar, tu vai ter que estar lá para refazer todo esse processo novamente. Das 4 salas. É isso aí. Mas vai ter ajuda, viu? Nós vamos te ajudar, né? Obrigada. Nós ficaremos juntos nesse momento aí. Sim. Só lembrando que eu dato sempre os instrumentos, os pacotinhos, eu sempre coloco a data do dia que foi esterilizado, que é muito importante também. Muito boa colocação, Jéssica. Que assim, senão a gente não tem o controle. Mas quando que esse instrumento foi esterilizado? Não se sabe. Então, todo instrumental, ele é datado assim que acaba o processo de esterilização.
Né? Você tá Uhum. até com um sorrisinho no rosto, né? De felicidade, de lembrar que tu vai ter que colocar a data em todos eles de novo. Sim. Vamos lá, mais uma perguntinha, Jéssica. Como você sabe que o material está estéril? Como tá estéreo? Na verdade, o que indica também é o papel, que ele tem uma faixa que ele muda de cor depois que ele sai da autoclave, ele sofre uma mudança, fazendo com que aquela cor, geralmente de rosa ou azul, dependendo da marca da embalagem, ele passa para marrom. Esse indica que ele foi autoclavado. Além de a gente sabe, de fazer todo aquele controle biológico, né? Sim, Depois com a do mini teste. incubadora, com aquele teste para se certificar. Mesmo as embalagens dando fazendo essa alteração de cor, ainda mesmo assim, né, Jéssica, é Sim. realizado o teste biológico de 7 em 7 dias para a gente garantir realmente que esse material está esterilizado. Sim, 100%. Jéssica, eu estou vendo assim que aqui que várias pessoas estão entrando, né? A doutora Sim. Bárbara, a doutora Mariana, a doutora Ana Paula já entraram. A Sávio, um conhecido meu, faz algum tempo já que eu não o vejo, espero que Minha esteja cunhada tudo também. bem. Cunhada, olha que legal, Jéssica, saber aí que as pessoas estão te vendo e que elas Sim. conheçam o teu trabalho, né? Que é muito bacana, que é muito legal e que está Uhum. crescendo muito. Ai, Vamos lá. obrigada. Vamos lá, mais uma perguntinha. Só lavar um instrumento com água já é o necessário para esse instrumento estar esterilizado? Não, de jeito nenhum. Ele só com água não remove os fluidos, micro-organismos. É necessário uma etapa para deixar ele 100% estéril. Que seria a cuba ultrassônica com detergente enzimático, a secagem, a inspeção visual, para verificar se não tem alguma sujeira, a embalagem e, enfim, a esterilização. Mas só com água não é possível. Deixa eu abrir outra pergunta. Qual a temperatura necessária para o material estar esterilizado? A autoclave ela chega em torno de uns 230 graus Celsius. Essa é a temperatura na verdade, entre 130, se eu não me engano, a 230. Essa é a temperatura que é máxima que pode ser atingida, né? Mas Isso. a esterilização em autoclave ela é bem mais rápida, né? Sim. Antigamente usava A estufa a estufa, né? Que aí que precisava demorava em de... torno de, se eu não me engano, 3 horas para esterilizar os instrumentos. Porque Agora o que não. eu sou da época ainda que a gente estudava, usava, não, sem risadinha porque eu falei da época. Eu sou da época que a gente estudava, que a gente usava estufa, porque e demorava muito essa esterilização, porque a Muito. esterilização precisava atingir uma temperatura de 160 graus. E a partir de que se atingir essa temperatura de 160 graus, então se contava 2 horas de esterilização. E aí tinha que esperar o material esfriar, né? Porque aí não Tá. dá. E é importante saber também que esse instrumental que ele sofre esterilização, ele já sai seco também do autoclave, porque o autoclave ele faz esse processo de secagem do material também, né? Sim. Sim. As autoclaves de hoje, sim, é necessário fazer a secagem, que também é o que faz com que os poros das embalagens fecham. É necessário ele estar seco para poder fechar. Então, E sai aí tudo a gente sequinho. ter garantido o processo de esterilização Sim. e saber que esse material não vai se contaminar, né? É E, importante o paciente saber, eu acho, Jéssica, que o quê? Que o instrumental que é utilizado diretamente na boca do paciente, esse instrumental, ele é sempre esterilizado. Então, sempre. não tem nenhum material que a gente use diretamente na boca do paciente que ele seja desinfetado. Eles são sempre esterilizados. O que é desinfetado é o material ao redor, né? Isso. Que é o mocho, que é a cadeirinha onde a gente senta, Os os materiais. puxadores,
os produtos de consumo, onde a gente toca. Agora, o material que vai diretamente na boca do paciente, os instrumentais, eles são esterilizados, eles passam rigorosamente por todo esse processo de esterilização que a Jéssica descreveu, né? Isso. E a gente vai ter muito trabalho quando voltar, Jéssica. E assim, ó, já entrei em diversos sites de dentais que eu costumo comprar. Não temos disponíveis no mercado aventais, jalecos, né, descartáveis. Não temos mais máscaras de nenhuma espécie disponíveis para compra. Sim. Então, a gente vai precisar estudar muito bem como que a gente vai fazer do nosso retorno. Hoje teve mais uma divulgação do nosso governador, que a quarentena no estado de São Paulo, ela está até o dia 22 de abril. Ela foi prorrogada por mais 15 dias, do dia do 8 ao dia 22 de abril. E a gente vai ver como que a gente vai programar esse nosso retorno. Se é que a gente vai conseguir retornar efetivamente no dia 22 de abril aí com as nossas atividades. Vai depender se a gente realmente vai ter o material de segurança, né, de proteção individual, para poder realizar os procedimentos, porque a gente não está encontrando no mercado, a gente entende que há uma necessidade, há uma demanda maior em função dos profissionais que agem na linha de frente, né, do combate ao Covid-19. Então, esses profissionais realmente precisam estar equipados, né? Importante saber, o que os pacientes saibam, que essa nossa... Que não é uma postura nossa do não atendimento, né? Que nós somos orientados a não realizar os procedimentos seletivos, somente fazer os atendimentos que são de emergência e de urgência. E agora a gente está com uma limitação desse atendimento, além de tudo, porque a gente não está encontrando material de proteção individual no mercado. Que é muito importante também para a gente, principalmente nessa pandemia que nós estamos enfrentando, né? Que a gente está muito suscetível a pegar e também espalhar. A pegar qualquer doença. Por isso que no nosso dia a dia, a gente já faz uso desse material. E numa situação como essa, a gente precisa se proteger mais ainda, porque a gente age diretamente na boca do paciente. A gente está diretamente com o meio que se transmite, que é através das gotículas de saliva. E quando a gente usa uma alta rotação e uma baixa rotação, aí que a gente faz voar a gotícula de saliva para todos os lados, né? Então, é bem importante que as pessoas saibam que a gente está com uma limitação de atendimento e não sabe efetivamente quando a gente vai voltar a atender, não por uma vontade nossa, mas por uma situação específica, que ninguém sabe como lidar exatamente com isso agora, né? Sim. É um aprendizado para todo mundo, mas que assim que for liberado, assim que passar, a gente vai retomar as atividades com força total. Firme e forte. É isso aí. Vai ter que todo mundo te ajudar aí a esterilizar e cuidar desse material. Vamos ver também. Vamos fazer um mutirão. Vamos lá, uma ajudando a outra. Isso aí. Jéssica, gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Respondemos todas as perguntas, conversamos sobre esterilização, sobre desinfecção, nos aprofundamos, falamos que já conseguimos, já fazíamos todo esse processo anteriormente, né? E que vamos continuar fazendo. Sim, assim vamos. que a gente retornar às atividades. Sim. Jéssica, muito obrigada por ter tirado um pouquinho do teu tempinho aqui para Imagina. falar, para explicar sobre esse assunto que é muito pertinente nesse momento. Tá bom? Fica em casa e se cuida. Você também, viu? Pode deixar, eu tô aqui direitinho em casa, bem comportada. Só tô indo no mercado. Hoje eu já tive que ir. Eu também. Não tem como. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu, que participou, que esteve aqui junto, né? E que está junto conosco no dia a dia na clínica também. Sim. Saudade de vocês. Também estamos, Jéssica. Um beijo, até mais. Beijo. Tchau.